Investidores do Reino. Uma bênção ser uma bênção. Agora 10h33, obrigado a você que participa conosco aqui na programação de hoje. Hoje sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. E nós já estamos aqui junto com o Thiago da Roseira Verp, e vai compartilhar com a gente as experiências dele que ele tem tido aí como investidor do Reino e também o que essa empresa oferece. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um pouquinho nervoso, mas estamos, se Deus quiser, cheios da graça. Amém, fica tranquilo, Thiago. A gente tem aquela curiosidade sempre de saber, né, o que tem sido anunciado aí, o que a empresa, né, a Roseira Verp, que a gente acompanha aí na rádio e também na TV Menorá, a gente acompanha essa propaganda, o que essa empresa oferece, o que ela é no mercado, Thiago, compartilhe com a gente. A empresa Roseira Verp foi uma empresa totalmente disponibilizada a nós pelo Senhor, né? Nós não tínhamos cursos para adquirir ela, não tínhamos conhecimento, nada, e o Senhor colocou na nossa mão. Atualmente ela não trabalha com um produto na prateleira do supermercado, Sim. Mas a gente trabalha na área de prestação de serviços para empresas que têm uma marca própria. Então eu realizo a compra do arroz, no caso de comprar o arroz na safra, ele vem verde, então a gente realiza a parte de secagem, armazenamento do arroz, né, todo esse contato com o produtor é feito aqui. A gente beneficia o arroz, todo o processo de descasque, polimento, e entregamos ao cliente conforme ele pede. Se ele pedir em pacote, se ele pedir a granel, de acordo com a necessidade do cliente, a gente entrega o produto a ele. Muito bacana. E, Thiago, há quanto tempo tem essa empresa, a Roseira Verp? Em setembro estará fechando 4 anos, sendo que um ano foi só de manutenção. Então, com um ano na manutenção da empresa, em 3 anos já estamos operando em setembro agora. Muito bacana. E é uma empresa que tem crescido aqui na região, né, no estado aqui do Rio Grande do Sul, e como trazendo agora para a questão de ser investidor do Reino, Thiago. Como que vocês decidiram, né, esse processo aí? Vamos divulgar essa marca, vamos divulgar a empresa, né, vamos ser um investidor, vamos investir no Reino. Como que vocês decidiram isso? Vocês receberam um convite ou vocês decidiram por conta própria? Como é que foi isso? Certo, é assim, ó. Nesses 3 anos, eu que fiquei à frente da parte administrativa, né? Então, eu já tive várias experiências com o Senhor na parte de ofertas, né? Onde a gente vinha tendo umas ministrações do apóstolo ali em Cachoeira, micro-regionais, e um dia eu saí de lá assim, Senhor, tu sabe, na parte de dízimo tá tudo ok, oferta segundo a tua vontade, eu nunca escutei muito a tua voz, eu sou meio duro, né, meu ouvido é meio surdo, mas o que o Senhor me pedir, eu entrego. Tu sabe, Senhor, que eu sempre considerei a empresa tua. Então eu estava vindo orando, né, de Cachoeira até Agudo, e conversando com o Senhor sobre isso, e cheguei em casa e falei assim, já que, como eu falei assim, meu ouvido é meio duro, vou buscar na palavra do Senhor uma quantidade, né, e eu abri a palavra e era uma quantidade meio alta, significativa, né. E eu falei assim, Senhor, mas tem certeza que é isso? Sim. Né? E era a quantidade que eu precisava para pagar minha conta de luz em dia. E o Senhor testificou que ele queria aquilo ali mesmo e que ele ia prover mais que dobro. Eu falei, então amém, vai lá. Depois tu provê a conta de luz, já que a luz é tua também, tu tem que pagar, né? A gente tá aqui para fazer o melhor para ti. E o Senhor me deu muito mais que 10 vezes. Ele colocou um cliente que vem trabalhando conosco aqui já há 3 anos, provendo grande parte da receita da empresa. E aí, num micro-regional em Novo Hamburgo, que eu fui lá, houve então a apresentação dos investidores, né? E aí a gente optou por falar assim, se Deus honra tanto assim as ofertas,
quanto mais essa questão de propaganda, quanto mais essa questão que a gente hoje ainda que o mundo é a melhor opção para expor o nosso produto, né? Então, há uma dureza dentro do setor empresário. A gente crê que tem que ser uma rádio conhecida, tem que ser um jornal, né? Mas o Senhor está disponibilizando meios, né, para essa divulgação das coisas. E o Senhor está à frente, assim, de uma maneira, meu Deus do céu, não, Deus me livre um dia reclamar do que o Senhor está fazendo na nossa empresa aqui. A gente, eu fiquei, acho que 1 ano mais ou menos, fazendo um investimento num valor. O Senhor também em outro micro-regional tocou para aumentar um pouco mais. Então a gente aumentou um pouquinho e o Senhor abriu as portas assim. E nós, o setor horrícola, né, o setor da indústria do arroz, em junho desse ano e julho agora que nós estamos passando, passou por uma crise muito grande. Não tinha serviço. Todos os meus concorrentes, tudo parado. E o Senhor dispôs que eu não fiquei nem um dia parado. Faltou tempo até para fazer limpeza dentro do galpão, de tanto serviço que Deus dispôs. E eu creio, sim, que esse serviço, essa oferta, tudo isso que acontece, é devido ao fato da gente estar investindo, da gente estar ofertando, né? Porque são inúmeras as experiências que o Senhor nos traz nesses 4 anos. Amém. A gente, às vezes, né, quer reter um pouco, né? Então a gente chega ali e fala assim, vamos deixar uma reserva aqui, né? Claro que, como eu falei, o que é do Senhor a gente passa, né? O dízimo, né? Mas a gente quer deixar uma reserva, vai que aconteça alguma coisa, né? E eu vejo que eu não consigo manter essa reserva. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que nem Ele fala para nós lá em Hebreus, quer que a gente viva pela fé. Então eu vejo que não tem reserva, mas não falta. Sim. Tudo que o Senhor deixa a gente fazer de compromisso, ele dá um jeito de honrar. Com certeza. Com certeza. Buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas, né, sempre vão nos ser acrescentadas em todo e qualquer meio, né, seja familiar, empresarial, em todas as áreas da nossa vida. Então, muito interessante isso. E após vocês terem, você falou que sentiu do Senhor, né, de propagar, de colocar a sua empresa, né, de ser investidor do reino num dos encontros microrregionais, né, e também sentiu de aumentar também a veiculação, né, que tem aquela questão de áudio, vídeo, enfim, sentiu de aumentar também no encontro microrregional. E como que tu enxerga isso? Tu enxerga uma oportunidade na tua vida de crescer em vida? Vamos reformular essa pergunta, né? Como que tu enxerga isso depois que tu se tornou anunciante, né, da empresa? O que tu enxerga o Senhor fazendo na tua vida pessoal, Thiago? Certo. Não, como eu vinha falando, né? Eu fico na parte administrativa, eu cuido da parte comercial e da parte de gerenciamento dos funcionários também, né? Então, não sobra muito tempo para mim correr atrás de clientes. É abrir um mercado, né? Não sobra esse tempo assim, ainda eu não consigo atender tudo isso. Eu comecei a fazer investimento ali, as propagandas no reino, e o Senhor, Ele não fez questão de que eu pegasse o telefone para ligar para um cliente. Graças a Deus, os clientes vêm à minha porta. Então, eu recebo ligação, vamos supor assim, Thiago, consegue me atender com tal quantidade de produto? Às vezes eu não tenho produto, né? Mas o Senhor dá paz, eu falo assim, amém. E o Senhor traz, desde o fornecedor da matéria-prima, o produtor, ele chega aqui à minha porta, né? E ele me oferece o produto dele, compatível com o preço que eu fechei a negociação. A gente opera a compra, eu consigo atender. Quando está terminando aquele meu compromisso, o Senhor traz outro cliente para mim e tudo Ele provê. Foi essa questão que eu falei que eu jamais vou poder reclamar do Senhor, né? Porque a gente está aqui, trabalha, né? A gente tem que dar o nosso auxílio secular, né? Mas o Senhor provê todas as coisas.
Eu vi assim a mão do Senhor após essa divulgação. Como eu falei, até ano passado, os 2 primeiros anos, a gente não tinha essa veiculação. Então eu notava assim, porque a gente, apesar de estar na igreja, a gente oscila muito. Então tem um momento que tu tá buscando o Senhor mais, tu se consagra mais, tu ouve mais a voz do Senhor, tu ouve mais a direção dele. Então seriam momentos que a gente estaria ofertando mais o reino, o Senhor abre as janelas e despeja. Nesse meio, agora a gente como investidor, eu vejo que é um fluir contínuo da bênção sobre nós. Com certeza, a minha parte de me consagrar e de buscar, eu tenho que fazer. Não posso deixar, sou investidor e agora vou sentar na cadeira e aguardar Deus fazer tudo. Isso não existe, né? Mas eu vejo que é um fluir contínuo. Eu não parei mais, como eu falei. Antes, eu via, eu ofertava, abria tudo. Só que logo depois, quando a gente é carnal, é almático, vem ego, vem... Como eu falei assim, a gente tem todos esses problemas ainda de nós para se consertar ainda. Eu via que a gente, quando está no mar de rosas, não busca muito, né? Então, o Senhor provia tudo aquilo ali logo após as ofertas, eu recaía no buscar. Então eu falava assim, agora está na hora de que eu vou compartilhar e vamos deixar um saldinho ali para resguardar, para alguma coisa a gente poder viver teoricamente independente, né? E daí tu não buscava tanto, tu não se consagrava, tu acabava não ofertando, o Senhor dava uma retraída. Daqui a pouco tu ficava ali 1 semana, 2 semanas sem serviço. E aí vinha toda a questão de aquele saldinho que tu tinha, foi embora. Foi embora, os custos são muito altos hoje dentro da indústria, né? Então, daí a partir do momento que eu me tornei investidor, eu vejo com clareza, eu não fiquei mais parado. O Senhor abriu as portas, como eu falei, assim, de uma maneira impressionante. Coisa boa ouvir isso, né? E todas essas experiências. Mas, Thiago, tem aquela pessoa que está na dúvida, né? Será que eu vou divulgar minha empresa? Que conselho que tu dá para essa pessoa, né? Se realmente não é a palavra vale a pena, né? Se com certeza é rentável isso. Eu não sei o termo disso, né? Porque cada um usa um termo, né? Mas o que tu enxerga a partir do momento que tu for investidor? O que tu pode dizer para essa pessoa como um conselho? Porque tu tá vivendo isso, certo, né? Certo. Não, eu vou contar então uma experiênciazinha de vida que eu tive. Eu comecei a... Como é que eu vou te dizer? Como é que eu quero colocar em palavras que todo mundo entenda? Eu comecei a ver que eu era muito duro de coração. Como eu falei, eu não ouvia a voz do Senhor. E eu ficava sempre me questionando. Mas por que Deus fala com umas pessoas e comigo não? Bateu a rejeição dentro de mim, né? E eu falei assim, se é por se consagrar, vou me consagrar. E comecei a dar uma atenção para o Senhor nessa área, as primícias, buscar de forma mais dedicada e clamando para o Senhor todos os dias. Eu comecei a clamar para Ele. Eu queria ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir, Senhor. Eu quero ouvir. Tu fala com os outros, tu vai falar comigo também. Né? Tem uma passagem em Lucas que fala que se não é por querer, mas pelo muito insistir, Ele vai fazer. Sim. Eu comecei a clamar. E essa voz interior, eu comecei a notar ela surgindo dentro de mim. Eu comecei a notar isso. Nesses micro-regionais que eu fui, o Senhor, então, quando havia o compartilhar do momento do investidor, eu notava uma voz falando comigo assim, tu precisa fazer isso. Mas eu questionava, mas uma propaganda. Uma propaganda. Eu nem sei o que divulgar, porque não tem um produto. Eu ofereço uma prestação de serviço. E aí, é um mercado que não... Como é que eu vou dizer para o irmão, assim? O mercado do arroz hoje, ele é regido por poucas pessoas.
que atravessam, que são atravessadores, né? Entre aspas, compradores e vendedores, né? Eles ligam a indústria ao consumidor final, mas são poucas pessoas. E eu falei assim, mas Deus, eu já tenho contato com essas pessoas. Eu conheço o corretor de Porto Alegre, conheço o corretor de São Paulo, conheço o corretor de Santa Maria. É só tu abrir as portas, Senhor, porque o contato eu já tenho, não preciso divulgar a minha empresa. Eu questionei isso aí com o Senhor. E o Senhor, daquela voz, veio de novo e falou assim, não, mas tem que fazer isso. Eu falei, bom, tá falando, né, vamos obedecer. Eu pedi para ouvir a voz. Agora eu vou me endurecer e não obedecer a voz que o Senhor tá falando comigo? Eu falei assim, não tem muita lógica, né? E aí eu falei, então vamos fazer. Foi onde, como eu falei assim, a obediência ao Senhor gera muitos frutos dentro da empresa, né? Vinculado com o reino, então, porque como eu falei, se viesse uma rádio local me oferecer, ele fala, mas é interessante. Atende, pega os produtores aqui da região. Logicamente, a carne ia falar, investe numa rádio local. É muito mais... atende muito mais o teu público. Quem hoje, Thiago, né, são coisas que entram dentro do nosso coração. Quem hoje, senão os irmãos da igreja que ouvem a rádio TV Maranatá? Então, tu não vai ter... Ninguém lá planta arroz que tu sabe, né? Não vai. Então, eu falei assim, coisas mundanas que surgem dentro de nós. Mas a obediência ao Senhor é que faz... o operar é do Senhor. Então, a gente não pode deixar esse tipo de pensamento dominar nós. Hoje, o investimento no reino não é pelas pessoas que chegam a ouvir. Né? O investimento no reino, eu vejo, é que tu está investindo no Senhor Jesus Cristo. Né? E ele tem uma necessidade de expansão da sua obra e por incrível que pareça, precisa de recursos financeiros. Se não é a empresa que o Thiago está administrando, que é dele também, ele vai tirar o Thiago e vai colocar alguém aqui dentro que vai se dobrar e se sujeitar a ele. Então, se não é a empresa do Thiago, ele vai fechar a empresa do Thiago, vai abrir uma outra empresa que vai fazer essa divulgação no reino, que vai investir no reino. Eu vejo um investimento no Senhor Jesus Cristo hoje. Muito legal isso, Thiago, essa visão, né, que você tem e que sirva de incentivo, né, para todos, né? Quando a gente investe no reino, com certeza a gente não está investindo em algo terreno, natural, a gente está investindo no reino, né, algo superior, e Deus sabe, né, de todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia, né? Então, coisa boa ouvir isso, eu fico muito feliz. Thiago, te agradeço aí pela tua participação, Thiago, por todas essas experiências e espero, né, contatar novamente no futuro, se Deus assim permitir, para compartilhar novas experiências aí na empresa da Roseira Verp. Então, muito obrigado aí, que Deus possa estar te abençoando. Deixa a você as considerações finais, Thiago. Amém. Não, que Deus abençoe também. Obrigado pelo espaço. Foi um crescimento, porque o Senhor, quando ele usa o vaso, eu ouço a minha voz e ele está falando comigo também. Eu queria deixar só um versículozinho que, como eu falei assim, às vezes o empresário quer muito ter aquela segurança financeira, né? Mas um versículo que toca muito, então é de Hebreus 10:38, diz que, todavia, o justo viverá pela fé. Né? E fé é a certeza nas coisas que não se vê. Então eu não posso ver aquele recurso financeiro como o meu Salvador. Meu Salvador é Cristo Jesus. Se eu tenho alguma sobra, eu devo investir no reino, né? E ali fala ainda esse versículo no finalzinho dele: e se retroceder nele, se eu não tiver fé, não se compraz a minha alma. O Senhor não se agrada de que a gente que confie num recurso financeiro e não confie nele, né? É verdade. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Amém. Valeu, Thiago. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Investidores do Reino.